Fala aí, pessoal. Estou eu aqui em frente à minha porta. Sim, isso aqui é uma porta, olha só como se move. Eu utilizei um espaço que, em princípio, você poderia falar, pô, é um espaço que não dá para fazer nada. Mas dá, eu coloquei uma série de gavetinhas presas a essa porta e fiz um aproveitamento muito legal do espaço. Na verdade, essas gavetinhas ajudam muito no nosso trabalho, seja no modelismo com eletrônica ou no modelismo de uma forma geral. Você pode ter essas gavetinhas aqui presas e montadas. Eu utilizei a porta, mas pode ser em outro local, pode ser de frente para sua bancada de trabalho ou coisa do tipo, aonde você consegue organizar. Veja que eu coloquei uma série de etiquetas. Essa aqui, essa parte, são componentes eletrônicos. Então aqui basicamente eu tenho resistores, nesse conjunto todo aqui para cima são resistores, ainda tem mais um pedaço aqui para baixo. E aqui na outra lateral são capacitores. Mas eu tenho outros componentes eletrônicos colocados em outras caixinhas. Eu vou mostrar algumas outras caixinhas, algumas outras ideias para vocês, para organizar não só o componente eletrônico, mas eu vou mostrar também a organização do material que a gente utiliza no modelismo. Por exemplo, ESC, motor, cabo, uma série de coisas que fica muito mais fácil da gente organizando, conseguir saber se a gente tem ou não tem determinado material para poder fazer uso e tem que fazer, por exemplo, adquirir, fazer uma compra daquilo que a gente está precisando. Então, aqui está uma outra parte referente a uma série de gavetinhas para colocar coisas pequenas, miudezas. Então aqui, por exemplo, é uma ideia boa, vou mostrar mais próximo. Aqui eu tenho tudo com componentes eletrônicos nessas gavetas todas aqui. Ressaltando que referente a componentes eletrônicos, eu acho importante, muito importante, você colocar a etiqueta informando o que tem dentro de cada repartição. Obviamente é muito fácil você ver um componente grande como esse, mas e outros componentes aqui são fáceis de você ver, mas quando você lida com componentes pequenos, vai facilitar demais o trabalho. Como, por exemplo, nesse caso aqui, tá tudo etiquetado, né? E a gente vê que ficaria muito difícil identificar cada um dos componentes e assim fica muito mais simples encontrar o componente que a gente precisa. Aqui o organizador, ele está sendo utilizado para material de modelismo. Então eu tenho aqui servo, motor, ESC, hélice, uma série de coisas. Eu tenho algumas caixas dessa daqui justamente para facilitar nessa questão da organização. Como normalmente nós utilizamos coisas grandes, não necessariamente nesse exemplo você precisa colocar etiqueta na tampa. Porque aqui é muito fácil ver, tem o servo, tem o motor, é muito visual, você não precisa de uma lupa, por exemplo, como no caso de um componente eletrônico que pode ser necessário uma lupa para você aproximar e visualizar qual o valor daquele componente. Mas é importante destacar que as possibilidades são inúmeras. Aqui eu tenho uma maleta de ferramentas, tá? Uma caixa de ferramentas. Essa daqui é exclusiva para modelismo. E aqui, levantando essa parte, vocês podem ver uma série de manuais que eu tenho aqui. Manuais de servo, de ESC, de uma série de coisas. Outros componentes maiores, mais alguns manuais aqui. Coisa referente a receptor de rádio. E aqui nós podemos ver mais alguns equipamentos maiores, fios. Por quê? Porque nem tudo cabe naquelas divisórias pequenas, como por exemplo um motor desse daqui, que é um motor de esguichador de para-brisa. Ele é muito grande para colocar lá, então ele está localizado aqui, mas eu tenho algumas coisas que poderiam estar lá, como por exemplo aqui eu tenho um transmissor de FPV, que nesse caso aqui ele poderia estar presente lá na outra caixinha que caberia, mas ele está localizado nessa outra aqui. E aí, viram a quantidade de possibilidades que nós temos para organizar o nosso material? Mas eu digo mais, não se atenha tão somente a essas industrializadas. Por quê? Porque muitas vezes você tem uma caixinha, um potinho, era um potinho de azeitona, um pote de vidro. Esses potes também são ótimos e a gente consegue fazer o uso deles, trabalhar com eles para poder organizar o nosso material. Tem outros de plástico, às vezes você compra aquele bombom que vem numa caixinha plástica, você pode também utilizar essa caixa plástica e uma série de outros recipientes que são extremamente úteis para a gente organizar o nosso material. Bom, e aí você não tem mais desculpa de falar, não lembra onde está aquilo, porque se a caixinha for transparente vai ajudar muito. Bom, então é isso, espero que vocês tenham curtido. Termino aqui novamente com a minha parede de gavetinhas aqui. Vocês viram uma série de outras possibilidades. Deixa aqui no comentário o que você achou. Diz aí como você faz para poder separar os seus materiais, como é que você guarda isso tudo. Tem uma organização, não tem? Você gostou da ideia, vai aplicar? Tá bom? E a gente se vê aí em breve no próximo vídeo. Aguarda aí seu comentário. Falou, tchau, tchau!